Olá, pessoal, bom dia. A gente está aqui em mais um webinar oferecido pelos juristas, pelo Wilson aí. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais, né? A gente já fez um webinar aí faz uns 15 dias falando sobre soluções alternativas de resolução de conflitos, a gente vai explorar um pouquinho mais. E hoje acho que a gente vai dar uma pegada mais prática sobre esse assunto, né? Então, o tema do webinar hoje é falar sobre as ADRs, né? Negociação, conciliação, mediação, arbitragem, tirar um pouquinho de dúvida sobre essas formas, né? E principalmente falar um pouquinho sobre qual é a melhor estratégia para sua carteira de contencioso. Então, seja você um gestor do departamento jurídico ou mesmo de um escritório, né, que precisa ajudar o cliente final aí em estratégias de redução do passivo, em estratégias de resultado para a empresa, é importante, né, a gente trazer esse ponto de vista mais prático sobre esse assunto, né? Não só o tema do nosso webinar, mas muito se fala sobre as resoluções de disputa alternativas, né, com a pandemia, acho que ainda mais, né, principalmente com as ODRs, que são as Online Dispute Resolution, mas mesmo assim a gente ainda tem um modesto índice de 12% de acordo, o que significa 3 milhões de acordo, mais ou menos, por ano, num universo em que a própria Associação de Magistrados Brasileiros estima um potencial de 40 milhões em acordo. Então a gente poderia estar resolvendo mais do que 10 vezes mais de acordo do que a gente resolve hoje, né? Uma coisa que, na minha visão, né, que eu comentei um pouquinho no webinar passado, eu acho que o problema são em 3 grandes verticais, né? Operação, né, a escala da operação, então as empresas e escritórios têm dificuldade em escalar a operação seja uma negociação, seja uma mediação, uma negociação assistida. A segunda grande vertical é dados, né? Então, como é que a empresa sabe com quem fazer acordo, por quanto, é um advogado ofensor, não é, como é que eu faço? Então, dados é o segundo grande problema. E o terceiro grande problema é um problema de workflow, né? Seja o workflow interno da empresa, do escritório, e mesmo a integração entre os workflows. Então, eu recebo a citação de um jeito, recebo as audiências do Sejuc de outro, recebo o PROCON de outro, como é que eu faço para trazer tudo isso para um mesmo workflow e conseguir fazer uma grande esteira de resolução de conflitos, né? Mas, né, então, isso é um assunto que a gente pincelou um pouco no webinar passado, e o que a gente teve a ideia aqui de trazer experts de cada área para falar um pouco mais sobre as resoluções alternativas de disputa, falar na prática, né, para ajudar os tomadores de decisão efetivamente empregá-las no seu dia a dia, visando uma maior eficiência jurídica. Então, falando em eficiência jurídica, né, a gente trouxe aí um time excelente, né, começando apresentando o Felipe Cofone, né, a própria bio do LinkedIn dele já diz que o que driva ele é a eficiência jurídica, né, então ele teve aí uma experiência de 13 anos no Itaú e agora como diretor jurídico na Whirlpool, já coloca como legal efficiency, né, o que ele faz lá, né, tem graduação em Direito, pós-graduação em Gestão e Projetos, então o Fê é um profissional que tem o resultado como propósito dele, assim, então acho que ninguém melhor para compor o painel do que o Felipe. Apresentar também o Alexandre, né, também advogado, sempre trabalhou com contencioso em grandes escritórios, KLA e outros, tem pós-graduação em Direito e Economia, então traz essa visão da eficiência, né, para o mercado jurídico, né, já trabalhei com ele, fundamos aí a Arbitranet juntos, hoje ele toca a Arbitranet, é um inovador implacável desde 2010, ele já começou nessa toada aí de querer mudar, então eu sei que fazer igual sempre incomoda ele, então ele está sempre com o olhar lá na frente. A Lu, né, grande parceira nossa da Justo, aí advogada e psicanalista, eu adoro, Lu, sua formação dupla, acho fantástico, né, trabalhou também em diversos departamentos jurídicos, então ela traz a visão da mediação, junto com a visão de necessidade de um departamento jurídico, né, como é que um gestor precisa olhar a carteira de contencioso, então é muito legal também essa visão que ela tem. Ela é sócia da Mediato, né, de novo, trabalha super em parceria com a Justo, e eu acho legal que ela consegue ter a visão dessas diversas formas, né, para entregar para os clientes um leque de soluções maior, assim, então elas realmente atuam na melhor solução para aquele conflito. E o Josmeir também, né, conhecia há pouco tempo, mas
acho que esse mundo é pequeno, né, a gente acaba se cruzando em eventos, né, advogado aí com mais de 35 anos de experiência, com especialização em soluções alternativas, aí, mediação, arbitragem, sócio da Íticos, né, então também traz uma grande experiência em solução alternativa de conflitos, já participou de mediações diferentes aí, né, então acho que vai poder compartilhar um pouquinho com a gente. Então, eu queria abrir o painel, né? Eu acho que na hora que a ideia, tá, desse painel é a gente fazer um debate mais dinâmico, tá? Então, eu vou direcionar algumas perguntas. Quem quiser também pode fazer pergunta aqui no canal. Eu, no final, vou trazer um pouco dessas perguntas aqui para os debatedores, tá? E aí, conforme eu for fazendo as perguntas, pessoal, Fê, Alexandre, Lu, Josmei, se vocês quiserem já se apresentar aí também, fiquem à vontade. E a primeira pergunta que eu queria fazer é para o Felipe, né, que acho que tem uma visão ampla aí digamos, do consumidor final desse produto, que é o métodos alternativos, né, ou um dos, né, porque a gente tem o stakeholder governo, stakeholder empresas, stakeholder pessoas físicas, todo mundo se beneficia de alguma forma, então ele tem o olhar da empresa. Eu queria te perguntar, Fê, na tua visão aí, todos esses anos atuando em contencioso, no departamento jurídico da empresa, o que você acha que são os benefícios da utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos, né? E quem que você acha que se beneficia desses métodos? Maravilha, bom dia a todo mundo. Queria agradecer esse convite maravilhoso de participar desse webinar. Queria te agradecer também, Mi, porque você acabou de me promover. Eu sou, na realidade, gerente sênior, eu não sou diretor do jurídico. Agradeço a promoção aí. Mas, gente, eu acho que os métodos de solução de conflito, eles atendem a todos, de uma maneira geral. Atendem às empresas, porque buscamos eficiência sempre. E eu acho que um olhar diferente que precisa ser dado é o cuidado com o seu cliente. Quem é? Eu sempre tento trazer para a minha realidade, parar de falar em consumidor. Na essência, somos todos consumidores, mas eu tenho uma pessoa que é meu cliente, que eu quero cativar, que eu invisto dinheiro para ele ter uma fidelização comigo. E quando eu olho do lado do jurídico, eu tenho aquela parte que eu tenho que ter mais cuidado, porque é um cliente que já está tritado, é um cliente que, na maioria das vezes, ele só quer resolver o problema dele. Ou ele foi lesado, ele só quer ver uma reparação. E aqui acho que entra um ponto muito importante. Você colocou no começo, né, Michele, quais são os pontos e por que isso ainda não decolou? Eu aqui, Felipe, pessoa física, faço essa crítica porque tem uma questão de separar o joio do trigo. O que tem 95% da massa de clientes, de pessoas, que de fato tem um direito que foi lesado e que precisa de uma reparação. Mas tem 5% que não. E esses 5% acabam afetando todo um ciclo que deveria ser um ciclo virtuoso. Então, o grande papel que nós temos é, primeiro, separar esse joio desse trigo. Separar, de fato, quem tem um direito, quem ali foi lesado, quem é alguém que busca uma reparação justa de trampolins financeiros. Eu acho que esse é o primeiro grande papel que nós, inclusive, não só como empresa, mas que uma entrega que a gente precisa fazer para a sociedade, é acabar com isso. Do lado do cliente, do lado do consumidor, eu não vejo a menor dúvida. Como é que a gente tira alguém de uma fila de um judiciário de anos, que é para resolver uma dor de cabeça? Eu, no início da carreira, eu era advogado de contencioso puro, escritório, e muitas vezes alguns amigos me traziam alguns casos e eu era aquele advogado, confesso, um pouco diferente, que eu falava, você vai ficar 3 anos num judiciário discutindo isso? Você tem estômago para isso? E muitas vezes eu desincentivava as pessoas. E me sentia péssimo por isso, mas desincentivava o judiciário. Falava, tenta resolver com a empresa. É mais rápido. A empresa vai te ouvir em algum momento. E do outro lado, tem a própria sociedade como um todo. Como é que a gente diminui a carga de volume de coisas de um judiciário que tem questões muito importantes a serem resolvidas? Cada processo que a gente consegue tirar do judiciário, da mão do juiz, que ele precisa ali ler, despender tempo, é um tempo que eu estou entregando para ele resolver uma causa mais importante para a sociedade. Então, nós, como entes privados, acho que é nosso dever fazer isso, como empresa e como alguém que quer entregar valor para uma sociedade melhor. Então, eu vejo nesses métodos
um ganho de benefício para todo mundo. Perfeito, perfeito, Fê. E acho que assim, entrando um pouquinho, quando a gente está falando do cliente, né, eu concordo contigo exatamente, totalmente, acho que o que a gente tem que ver, na verdade, o cliente final mesmo é a pessoa física, né, quem está consumindo ali, a gente é um meio para isso, que nem pedestre e motorista, né, todo mundo é pedestre, mas quando a gente está dentro do carro, a gente vê o pedestre como se fosse um terceiro, mas também somos nós, né, eu acho perfeito. E nisso acho que entra um pouco também da discussão de qual é o melhor formato, né, para resolver aquele problema. Pô, então eu vou atender pelo saque, eu vou buscar um mediador, ou é uma negociação, o que eu vou fazer, né? Então, acho que isso é uma decisão, né, um dilema aí que passa muito na cabeça do gestor, né, e de quem está tomando a decisão da estratégia. E eu queria perguntar para Lu, assim, você que, né, faz mediação, fazem negociação assistida também, estão envolvidos em arbitragem, a gente vai falar com a Lê também um pouquinho mais sobre isso. Queria que você colocasse um pouquinho, né, qual a diferença entre mediação e negociação assistida aí, e quais os benefícios, né, que seja mediação, negociação assistida, pode trazer para resolver conflitos da minha empresa. Como é que você vê, vocês que atuam tanto aí nesse viés aí? Obrigada, agradecer o Wilson aí pela oportunidade, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, um prazer ouvir o depoimento aí do Felipe. A gente está realmente numa fase de quebra de paradigmas, e a gente tem a quebra de paradigmas, inclusive, na condução de uma carteira de contencioso, né? Ouvimos que hoje os consumidores, os clientes são diferentes, são mais conscientes dos seus direitos, as redes sociais amplificam as reclamações, as queixas e os descontentamentos. Então, a gente acha que as empresas não podem continuar lidando com uma carteira de contencioso como faziam antigamente, né? Novos tempos exigem novas atitudes. E fico muito feliz de escutar o Felipe, como a Michele bem disse, a gente tem 12% de acordo só, então, assim, também eu acho que isso tem que entrar na cultura, né, a questão da mediação, da negociação assistida, da arbitragem, sair do judiciário, né? E se hoje as empresas, os gestores de departamento jurídico são bastante pressionados por uma redução de estoque, de processos, de custas, com honorários, com correspondentes, com juros, para um departamento ficar mais leve e estratégico, a gente tem que buscar novas soluções, né? E a gente entende que para isso a pessoa tem que refletir, olhar a sua carteira e tomar a melhor decisão. São vários as formas que a gente apresenta aqui, o leque de opções é bastante grande, e a gente entende que tem que olhar para o futuro, o passado é referência, mas o futuro aí é o que a gente tem que olhar para frente, tentar realmente diminuir e reduzir o trabalho do judiciário para que ele fique em questões de fato importantes e deixar para as pessoas resolverem de forma autônoma, exercendo sua autonomia de vontade, os problemas. Então, o que eu queria responder, então, a pergunta da Mi, a gente trabalha com as empresas em parceria, tanto com a negociação assistida, onde a gente tem um negociador que assume a posição de negociar aquela demanda para a empresa, porque a gente entende que a empresa, às vezes, não tem preposto para participar de várias sessões, e a mediação, que você tem a presença de um terceiro imparcial, que é treinado, que tem técnicas para fazer com que as partes se componham e cheguem a uma melhor decisão para aquele conflito. Eu acho que é importante ressaltar que, com a ajuda da tecnologia, com a ajuda de dados, como foi bem falado pela Michele, com um workflow bem organizado, com uma operação de escalada para atender uma carteira grande, a gente consegue, sim, fazer um atendimento personalizado e dando uma solução sob medida para aquele consumidor, para aquele cliente, como bem falou o Felipe, né? Hoje são clientes que precisam ser respeitados, porque nisso carrega a imagem da empresa. Quando a gente vende um produto, a experiência com o produto é tão importante quanto a experiência com um problema do produto, né? Se ele tiver uma experiência de resolução efetiva, de atenção, de escuta para o seu problema,
e que, de fato, traga uma solução para aquilo que ele quer. A gente está falando do consumidor bem intencionado, a gente não está falando de oportunista. Como bem falou o Felipe, 95% desses clientes têm boa intenção, eles só querem resolver o problema deles. Né? Eu estou aqui com um problema de ar-condicionado em casa, e assim, comprei de uma marca boa, e assim, gente, não consigo resolver. Eu falei, gente, eu só quero resolver. Já reclama para o Felipe aí, ô Lu. Não é o Felipe, não. Se fosse o Felipe, já estava resolvido. Mas, gente, é isso, então... E eu vou reclamar porque não é da minha empresa. Não, então, mas é que eu comprei antes, assim, de te conhecer, então, mas agora eu vou fidelizar, não tem o quê. Então, acho que é isso, né, Mi, que você perguntou, e se tiver mais alguma dúvida, estou aqui à disposição. Não, perfeito, Lu, acho que, enfim, bem legal, né, gosto muito aí do trabalho de vocês, e eu acho que tem, de fato, muita confusão, né, entre o que é mediação, o que é negociação assistida, como é que funciona, o que é bom para a empresa, né, enfim, acho que a gente precisa explorar um pouquinho mais, até para dar mais conhecimento, né, para quem adota um método ou outro, né. E falando em métodos, acho que um dos métodos que mais traz confusão, né, é a arbitragem. Então, todo mundo fala arbitragem, mas você vê que na prática ela é muito pouco usada ainda, principalmente, né, para casos mais corriqueiros, assim. Então, você vê na mídia mesmo, grandes arbitragens, né, então, teve o problema do Grupo Pão de Açúcar, Casino, a construção do estádio, da Odebrecht, ou da OAS, enfim. Mas, né, se a arbitragem é tão fantástica assim, né, por quê, né, onde que ela tá e como é que ela pode resolver, né? Então, quando o assunto arbitragem vem à tona por qualquer motivo, sempre todo mundo fala assim, mas a arbitragem é muito caro, isso daí é só para coisa grande. Então, eu queria que o Ale falasse um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, sobre a visão dele da arbitragem nesse mercado em que a gente está falando, óbvio que resolver grandes problemas é importante, mas se a gente está falando no universo de 40 milhões de processos, eu tenho que ter uma solução democrática, digamos assim, né? Popular, no bom sentido. Então, qual que é a tua visão sobre a arbitragem, como a popularização da arbitragem, e como é que isso se reflete em relação a custos, né? Qual que é o custo para adotar uma arbitragem, já que todo mundo acha que o custo deixa a arbitragem proibitiva para uma série de conflitos, seja pelo valor da causa, seja pela matéria. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Portal Juristas pelo convite, né? Por incrível que pareça, eu estou aqui no mercado, como a Michelle falou no início, desde 2010, fazendo inovação para o mercado jurídico. Eu tenho falado mais de inovação, gestão, marketing, mas resolução de conflitos, que foi o que me trouxe aqui. Faz tempo que eu não falo, faz tempo que eu não faço uma live como essa, então eu queria agradecer aí também esse convite. Então, acho que você tocou num ponto bem importante, assim, né? Então, a gente fala mal do judiciário, né? A gente fala em desjudicializar o judiciário, mas querendo, desjudicializar os casos, mas querendo ou não, o judiciário é muito acessível, né? Então, uma pessoa pode não ser alfabetizada, a pessoa pode ter qualquer coisa, ela chega no balcão e ela consegue começar um processo, né? Enquanto os outros países falam aí de ODR e eles estão querendo digitalizar o judiciário, o nosso judiciário tem uma grande parte que já é online há muito tempo, né? Então, a pessoa consegue começar um processo de uma forma fácil, né, e isso também explica um pouco esse volume aí de 100 milhões de processos, né, se você for ver nos números, nosso judiciário é eficiente, né, em questão de análise de casos, só que não tem como dar conta, né, com uma estrutura pública desse monte de casos que tem. Então, o que falta mesmo é dar incentivos corretos para que as pessoas migrem, né, aos seus casos. A gente fica falando que tem 12% de acordos do que está no judiciário, mas tem muitos casos que não deveriam nem ter entrado no judiciário, a maioria deles, né, e para isso a gente tem que ter incentivos corretos. E aí quando você fala em arbitragem, né, a gente tem aquela visão do Olimpo, que são pessoas super especialistas que vão trabalhar em trios, em casos super complexos, né, como você falou, e super caros, né, mas a lei de arbitragem é uma lei super boa, tanto é que quando se falou em revisão de Código de Processo Civil e lei de mediação, se fez uma nova lei de mediação, a lei de arbitragem foi tocada porque ela é uma lei bem feita, né, e ela abarca, né, a maioria dos casos que a gente fala de bens disponíveis aqui, né, então o que falta, o que a gente na arbitragem buscou a vida inteira aqui para trazer acessibilidade, né, é botar um especialista com tecnologia e acesso por um valor que faça sentido para o caso, né, então que é
basicamente querer substituir essa facilidade que as pessoas têm para ir para o judiciário para outra solução, né? Obviamente, a gente está num mercado que é conservador, onde a gente, na faculdade, as pessoas que estão aqui em cargos de gerência e diretoria em grandes empresas, elas não foram treinadas para fazer ODR, ou muito menos arbitragem online, enfim, né? Então, a adoção desses serviços também, ele passa por um desafio cultural, né, de educação das pessoas e dos operadores do direito aqui, né? Mas a gente se esforça todo dia para trazer essa acessibilidade. Hoje você consegue fazer uma arbitragem mobile, totalmente num celular, né, mais fácil do que o judiciário. Então, nesse sentido, a gente tentou trazer para ser mais fácil ainda, né, e conseguir fazer também, começar a sua disputa com áudio, assim como você manda um áudio no WhatsApp, enfim. Mas aqui o desafio sempre é cultural, então também passa, como o Felipe falou aí também, tratar todo mundo como consumidor, onde a gente quer fidelizar as pessoas e quer dar uma solução rápida. Eu me lembro que o grupo que controla o Hotel Sheraton, eles fizeram um estudo uma vez, né, se a pessoa tem sua estadia no hotel e não tem nenhum problema, ela dá uma nota média 8. Se é um problema e esse problema é resolvido na primeira hora, a nota da estadia pula para 9 e alguma coisa. Então, assim, resolver o problema de uma forma eficiente pode trazer fidelização do cliente, né, porque problemas existem. Então, a gente tem que achar formas eficientes de resolver isso. A arbitragem, assim como a mediação, assim como a negociação, é uma delas também, né, e é um desafio a gente trazer isso, né, a gente concorre à arbitragem aqui com o judiciário que, querendo ou não, tem 500 anos. Então, as pessoas estão muito acostumadas a confiar aqui num serviço estatal, né, do que alguma coisa que você vai substituir completamente, né, por uma solução privada, né, apesar de a pandemia ter acelerado um pouco essa conscientização, ainda tem esse desafio, né, então as empresas, elas tendem a esperar, até por ausência de dados, que foi alguma coisa que vocês falaram aqui, que a pessoa judicialize o caso para depois tomar uma atitude, fazer uma mediação, fazer uma negociação, e por isso que a gente fica falando em acordo de casos judicializados, né, mas se você tomar uma atitude proativa e tentar disponibilizar arbitragem para o seu consumidor, para o seu cliente, como uma forma efetiva de resolver esse conflito, talvez isso não seja judicializado, o custo para as duas partes seja menor e você consiga ter aqui, assim como esse estudo do Sheraton, ter uma nota melhor com o seu cliente para você resolver um problema rápido. Então, a arbitragem também é uma, né, deveria deixar de ser uma alternativa, porque a gente não precisa depender do Estado para tudo, mas hoje é uma alternativa que é viável e a gente se esforça aqui para tornar ela o mais acessível possível. Legal, e uma outra dúvida, assim, acho que sim. Na verdade, assim, né, o pessoal que disse se respondeu a pergunta, mas eu acho que também uma outra dúvida que vem muito, assim, né, no dia a dia, digamos que eu tenho a minha carteira de contencioso, tá rodando ali, beleza, e aí eu quero começar a adotar arbitragem, porque a arbitragem sempre tem aquele negócio, né, o ovo a galinha, primeiro eu coloco no contrato e depois eu tenho conflito, ou daí eu tenho conflito e chamo as pessoas para uma arbitragem e as duas pessoas têm que aceitar. Tipo assim, como é que eu troco o pneu com o carro andando, né? Que acho que é uma das maiores, né? A primeira é custo e a segunda é, como é que eu faço, assim? Porque acho que mediação, né, é uma coisa que eu vou perguntar para a Lu em seguida, né? É o momento oportuno de colocar mediação, e a arbitragem tem esse complicador a mais aí. Então, como é que você vê isso, né, das experiências aí com empresas que adotam arbitragem? Claro. Na realidade, também eu acho que é uma falsa impressão, assim, né, como a gente está acostumado com essa arbitragem que é super complexa e, obviamente, o desafio é as duas partes aceitarem, né, da arbitragem, porque, ao contrário da mediação e da negociação, as partes têm que concordar no produto, né, no acordo em si. Então, você pode negociar, se não tiver acordo, segue o jeito que estava, né, e aqui a arbitragem não, você tem que concordar no método, e aí a solução você não concorda, é o que o árbitro decidiu. Então, o desafio realmente pode ser as pessoas decidirem, mas a questão do momento é uma questão que, a qualquer momento, se o bem é disponível, você pode decidir fazer arbitragem. Então, óbvio, né, o ideal dos mundos já está num contrato, né, mas a qualquer momento, tanto antes de um conflito instaurado, no momento do conflito instaurado, ou já um conflito com algum outro método que esteja com alguma solução em curso, você pode, se as duas partes concordarem, migrar para lá, né? Então, hoje em dia, a gente tem feito pilotos aí, né, onde as empresas tentam, com casos que já estão judicializados, migrarem para arbitragem também, né, e tem tido uma aceitação, depende, obviamente, do tipo de carteira e do mercado, mas tem tido uma aceitação bem razoável, assim. Então,
E aí elas começam, obviamente, a botar nos seus contratos, em caso de consumidor, né? A gente tem todas as limitações de direito do consumidor aqui, mas, de novo, se você tiver uma solução que é eficiente, que é bom para as duas partes, você consegue que o seu consumidor aceite e siga com essa resolução de conflito também. Então, aqui, de novo, tem que ter um incentivo certo para que as partes aceitem esse método e que seja uma decisão que seja justa, né? As pessoas, como o Felipe falou, esses 95% que tem uma lesão, elas não querem ganhar ou perder, né? Querem ganhar todas as vezes, ela quer ter uma decisão que seja justa e faça sentido com aquela lesão que ela teve, né? Então, isso também é um desafio, porque as pessoas entram no judiciário já sabendo quanto é que é o ticket médio que vão receber, principalmente os advogados, né? E na arbitragem, eventualmente, você vai ter um dano efetivo daquilo que ocorreu. Mas, enfim, o momento de se escolher isso não é necessariamente só no contrato, você pode, no momento que você está lá já há anos no judiciário e não está tendo um resultado, você tentar migrar para uma outra solução como arbitragem. Então, não tem essa barreira como as pessoas imaginam também. Óbvio, se você já está com conflito, você tem que discutir mais uma coisa que é o método, mas assim como, né, todas as plataformas hoje em dia enviam, você quer fazer mediação, você quer fazer negociação, você quer fazer arbitragem, também é possível. Não, perfeito. Acho que, né, para quem gosta aí de literatura de inovação e startup, tem um livro que chama De 0 a 1, do Peter Thiel. Ele é o cofundador do PayPal, investidor, enfim, do Facebook, e outras grandes startups, e ele sempre fala, né, no livro dele ele fala assim, que para você ter a migração de um produto para outro, este produto precisa ser 10 vezes melhor do que o seu produto padrão, né? Então, acho que a gente está num caminho em que a gente precisa oferecer uma experiência 10 vezes melhor, né? De soluções alternativas em comparação ao judiciário. Então, não é fácil, a gente reclama muito do judiciário, como o Ale falou, não é fácil, porque a gente reclama muito do judiciário, mas o judiciário tem grandes vantagens, né? Uma delas é a acessibilidade. Então, concordo aí que a gente precisa se esforçar para conseguir cada vez mais ser 10 vezes melhor, né? E aí, Lu, e na seguida queria fazer uma pergunta para o Josmeir também, né? Falando, a gente comentou um pouquinho sobre o momento oportuno, né? De arbitragem, como fazer, como é que troca o pneu do carro, né? Em relação à mediação, né, Lu, queria, né? A próxima pergunta seria para entender como é que o gestor ali, seja, né, de novo, o departamento jurídico direto ou o escritório assessorando a empresa, como saber o momento oportuno para inserir a mediação numa carteira de contencioso? E depois, em seguida, né, já emendando aí para o Josmeir, queria saber, Josmeir, na tua experiência, né, você teve bastante experiência aí já em mediação, quais os tipos de conflito que melhor se encaixam para ser resolvidos pela mediação, né? Porque existe, né, toda essa questão do terceiro, imparcial, enfim, eu acho que os métodos, a gente não fala de métodos mais alternativos, são métodos adequados, né? Então, para cada problema existe uma solução que é melhor adequada. Então, na sequência, se você puder já emendar na Lu aí, já fica à vontade. Lu, então, como é que eu faço para saber o momento oportuno para inserir a mediação aí, ou, né, uma forma de resolução autocompositiva numa carteira de contencioso? A mediação não precisa, né, de previsão contratual, como bem disse o Alexandre, então, apesar da gente, pelo desconhecimento, às vezes, e pela falta de experiência, como você falou, por não ter nunca usado ou ouvido falar, o ideal seria uma previsão de uma cláusula escalonada num contrato, mas não havendo, a mediação pode entrar em qualquer momento, é um ato como não há uma imposição de uma vontade, o mediador não tem esse poder de impor uma solução, a solução, na verdade, é construída pelas partes com auxílio do mediador. Então, a mediação, ela não precisa, então, dessa previsão prévia, mas sim a adesão. O que a gente vê aí nas carteiras que a gente tem trabalhado é uma adesão de 100% ao procedimento de mediação, ninguém vê nenhum tipo de por que não, vamos tentar. Obviamente que os acordos vai depender, mas assim, a taxa de acordo também é super alta, acho que as pessoas estão de fato cansadas de brigar, não estão querendo encarar lá os 3 anos que o Felipe mencionou lá, não tem mais estômago para ficar 3 anos no judiciário por um problema da não entrega de um produto, ou de um produto com defeito, eles querem resolver e seguir. Então, o momento da carteira, pela visão da empresa,
Eu acho que aqueles 3 primeiros requisitos que você falou são muito importantes, minha empresa ter uma visão de dados, né, para você, e que a gente hoje pode colaborar bastante, porque as empresas que estão aqui, a Justo, a Arbitranet, a Mediato, a gente já tem um acervo de informações bastante significativas, e a gente, juntos aí, a gente já ajudou várias empresas a formatar a cesta de opções, né, para os clientes, porque é importante ter opções, né, porque os clientes são diferentes, os interesses são diferentes, um quer entrega, outro quer um pagamento, a outro quer entrega e mais alguma coisa. Então, assim, é importante ter uma cesta, né, de opções. Então, isso é a primeira coisa, e a gente já trabalha muito juntos aí para formatar essa cesta, que são os dados. O workflow que a gente tem também é bastante importante para que desde a citação, ou antes mesmo da citação, como a gente já tem aí os robôs, de busca de processos antes da citação, para a gente ter um lapso temporal maior, para poder tratar esse processo antes da primeira audiência, quando a gente está se falando de JEC, e o índice de acordo nesse lapso temporal é bastante significativo, porque já libera a pessoa de um comparecimento. Hoje as sessões são online, mas muita gente ainda não se sente muito à vontade de participar, enfim. Então, eles podendo se livrar da audiência, eles gostam, muitos advogados também já antecipam essa solução antes das audiências, o índice é bastante significativo. Então, com o processo judicializado, existe essa possibilidade, né, com a busca do robô, dos processos distribuídos, se fazer essa mediação antes ou depois de apresentar a contestação, a qualquer momento do processo, e a gente tem várias experiências já na nossa vivência aqui de mediações, de casos solucionados com sentenças transitadas em julgados, que as duas partes ficaram super infelizes com o resultado, sentaram numa mediação e reformularam toda a solução para aquela disputa. Então, a mediação é bastante generosa em termos de cabimento, a qualquer momento. A atuação também pré-processual, junto, como você mesmo falou na sua fala de abertura, junto ao saque, com ouvidoria, isso é uma questão de gestão da empresa. A gente já está vendo uma tendência da mediação entrar em colaboração com o serviço de atendimento ao cliente, quando há uma causa raiz bastante significativa, que há um grande risco para a empresa, isso já é selecionado e já é mandado para mediação, ou casos de mais complexos, estratégicos, também são mandados. Tem empresa que já está colocando a mediação como muito junto da ouvidoria, quando já há uma escalada ali da reclamação interna corporis, né, dentro da própria empresa. Então, é essa experiência que a gente tem com mediação, que eu posso, acho que, trazer essa abordagem de qualquer momento e pré-processual, durante o processo, ou mesmo depois no trânsito em julgado de uma sentença judicial. E aí a gente tem, e é muito importante também ressaltar a parceria com a arbitragem, né? A mediação, a gente tem várias cláusulas MED-ARB, né? Então a gente coloca a mediação antes da arbitragem, a arbitragem como uma solução também para sair do judiciário, tem funcionado bastante bem, quer dizer, quando não se tem condições, se coloca um árbitro, que é uma pessoa que tem um conhecimento aprofundado sobre aquela matéria, e a decisão vai vir muito mais segura, muito mais rápida, e com as soluções aí que hoje tem, um dos exemplos é a Arbitranet, de trazer a socialização dessa solução. É uma coisa que eu acho que, achei o máximo essa ideia do Alexandre, e quero parabenizá-lo aqui, porque eu acho que vai revolucionar aí nossas soluções alternativas aí ao Poder Judiciário. Acho que é isso. Se faltou alguma coisa, depois você me pergunta, porque a gente vai falando e vai viajando aqui, aí acaba... Vou passar a palavra aí, José. Josmeir, muito obrigado, gente. Olha, eu queria fazer aqui primeiro um especial agradecimento aos grupos juristas, né? Esse pessoal que tem crescido aí. Eu recebia muitos e-mails deles, recebi o WhatsApp direto. Tem que voltar, viu, juristas? Vocês estão sendo... Tenho amigos meus cobrando, tá? Mas a cada um de vocês, meu abraço, muito obrigado. Quero fazer um corte aqui. E esse corte é assim, ó. Eu gosto de falar muito em tempo. E você falou 35 anos, Michele, e a gente, quando fala esse número, a gente fica um pouco preocupado, tá? Porque alguns aqui têm 35 anos, mas você errou, são 36.
Então, desculpa, eu que te induzi, tá? Mas o tempo passa. E eu queria fazer um corte aqui da seguinte forma. Gente, como está evoluindo rápido. Quem conseguiu viver 2010, nós vamos ficar falando aqui de, acho que está muito batido, todo mundo já sabe as datas, né? 96, a arbitragem, 2010, começamos aí o tribunal a falar em métodos de soluções, mas ninguém sabia o que ia acontecer, falaram em 100 mil processos, eu tenho até dúvida, viu? Eu tenho dúvida, mas eu vou fazer uns cortes aqui para desafiar um pouquinho a nossa mente, né? E nós temos as datas na cabeça. 2015 foi um ano interessante, né? Nós tivemos a lei da mediação, a arbitragem vinha numa batida difícil, parado, né? Muitos arbitraristas, a gente participando aí dos comitês, CEBAR, CODIMA, e as reuniões lá no Câmara Brasil-Canadá, lá fora, inclusive, tudo isso parecia muito distante para o Brasil. E hoje nós temos, eu vou fazer esse corte que eu comentei contigo, Luciana, nós temos uma geração ávida. Eu não acredito que seja para tirar do judiciário essa carga, esse peso, esse gigante que está lá, tá? Até porque eu venho do judiciário de um período da minha vida e era outro modelo, era um momento mais analógico. Hoje nós temos uma luta aqui entre o analógico e o digital. E o meu primeiro corte para entrar na tua pergunta, Michele, você me fez uma pergunta bem objetiva, né? O primeiro corte que eu faço aqui para desafiar a nossa mente, não sei se o caminho, né? A gente pode continuar um pouquinho mais, é justamente esse desafio que veio com a pandemia. Eu vou falar para vocês, o ano passado, nós não estaríamos numa live dessa maneira o ano passado, nós estaríamos nos congressos, né? Ouvindo os nossos companheiros crescendo, estaremos nas nossas reuniões, e agora nós estamos aqui, e há poucos dias atrás, alguns advogados estavam participando de audiências virtuais, há poucos dias atrás, falando com juízes pelo WhatsApp. Há pouco tempo atrás, nós estávamos com audiências, inclusive internacionais, não internacional, uma parte estava fora do Brasil, estávamos numa audiência. E eu vou falar que isso tem 5 anos? Tem não. Eu acho que tem muito menos tempo. Agora entrou em nós isso. Então, primeiro, parabéns a todos vocês, a cada um aqui, nesse desafio, é importante. A primeira frase, eu falo 2 frases o tempo todo, a justiça não é fim, é meio. Então, as partes vão para a justiça porque não tem outra opção, né? A justiça é meio. E como meio, os métodos de soluções de conflitos, eles hoje começam a ter uma aderência muito maior, primeiro, nos operadores, que somos nós. Mas agora nós temos uma questão de cultura, e nós estamos tentando aculturar aqueles que, eu falava, inclusive, na época da lei, eu falava, acho difícil, eu sou da geração analógica, tá? Já que você me deu a idade, Michele, então, eu acho difícil, eu acho muito difícil. Eu peguei do LinkedIn, José, já era uma informação pública, já. É que eu fiz a conta agora, eu fui fazer a conta depois que você falou, e eu vi a data. Gente, eu faço uma análise assim, que eu uso uma palavra aqui, nós não temos mais que ser excepcionais, nós não temos mais que ser bons, nós temos que ser incríveis. E nós temos pessoas incríveis hoje. Eu estou aqui do lado de profissionais que não fizeram da vida esse mote, imagino, quando jovens, né? Mas estamos jovens aqui, quando partimos lá da B2L, né? Eu sei que a Sandra Assi está nos ouvindo aqui, a Sandra foi ela que me levou para este modelo, né? Mas também por conta de uma mediação que eu acabei fazendo por Skype, com mais de 300 produtores em Mato Grosso, e fazia sentido, no ano 2012, usar o Skype, porque o nosso cliente ficava nos Estados Unidos. Michele, ao que se aplica? Quais são os métodos, né? Como eu falei, nós temos que ser incríveis, né? Nós temos... Eu estava falando uma questão antes de você me interromper dos 36 anos, desculpa, Michele, mas eu estava dizendo o seguinte, eu era contra a mediação, Luciana deu um número aqui agora, eu era contra a mediação no início, eu falava, gente, eu estou querendo brigar,
Eu estou com minha parte contrária, tá, nós estamos com sangue quente, bota a gente na frente um do outro, vai dar pau. E hoje nós estamos vendo que, se tivermos operadores, né, vou falar até um pouquinho dos advogados aqui, né, a nossa querida OAB, durante alguns anos atrás, tinha muita dificuldade em acreditar que os advogados não iam perder ganhos, etc. Eu ainda acho que temos uma necessidade de nos aculturarmos, nos prepararmos melhor. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica pontual. A OAB tem se modernizado e muito, e a gente que participa tem visto eles tentar entender, e estamos vendo modelos de fora, é só ver o que acontece nos outros países, né? Mas eu era contra, e estou vendo que não. Quantos processos, Luciana, estão se encerrando no início? Eu não estou nem falando dessa questão, Alexandre, acabou de cair de novo. Não estou nem falando da questão de massa, tá? Desses casos. Eu estou falando mesmo de já entrar no judiciário e as partes saberem que vão ser ouvidas e ali o ganha-ganha vai funcionar, né? Porque se eu tenho um judiciário que é ganha-perde, e a arbitragem, que também é ganha-perde, me perdoe assim, bem, né? Acho que todos nós que vivemos sabemos o que é isso. A mediação vem para o ganha-ganha, né? Nós temos muitos métodos, Michele, que estão agora aparecendo, principalmente os eletrônicos, né? E tem lá na lei tem o artigo 7º lá, diz assim, meios eletrônicos. Quem colocou aquilo naquele dia inspirado, né? Eu não vou falar nomes aqui, mas tinha alguns nomes desinspirados, que achavam que ter as partes no computador tirava a essência, né? Eu estou lá vendo um processo, vou dar uma sentença, eu quero sentir a respiração da parte falando. Mas, gente, eu falava assim, pelo amor de Deus, o tribunal não tem isso, e julga, e muda o processo inteiro. Os ministros não têm isso, e julgam, e muda o processo inteiro. Então, o juiz ali, quando ali julgando uma causa, sim, eu tinha muito mais sensibilidade, né? Mas aconteceu o seguinte, gente, e aí, Michele, olha que interessante, nós estamos fazendo essas audiências e eu estou na minha casa, eu sou parte, estou do lado da minha mulher, meu filho não estão aparecendo, né? Mas eu estou sendo influenciado, e isso é muito bom. E para a sessão, e vamos para a segunda sessão, todo esse modelo que nós estamos usando, né? A mediação, ela pegou, gente, pegou, e não para mais. Não é porque o judiciário tem 100 mil processos ou mais, né? Não é porque o Celso Russomano fazia lá, eu não vou falar dele, nem vou fazer propaganda política aqui, tá? Não é porque o Celso Russomano pegava você com o teu ar-condicionado com problema e ligava lá e arrumava na hora. Não é isso. É dentro desse modelo, eu sei, eu também já tive problema com ar-condicionado. E lá em Mato Grosso não dá para ter problema de ar-condicionado, de jeito nenhum. Você não fica sem ar-condicionado. Gente, desculpa. Então, eu vou dizer, assim, tipos de conflitos, Michele. Hoje eu estou nos conflitos aéreos, também graças à parceria com a Abrapava, com a Sandra. Nós estamos nos conflitos fundiários, e é muito interessante. Conflito fundiário parece que é briga de terra, e briga de terra, às vezes, tem uma coisa chamada justiça, daquela coisa de ferro, né? Não tem mais isso, nós estamos num outro momento, e tem sido muito bom usar os métodos que hoje nós conhecemos. Eu pude fazer mestrado. Bom, um segredinho aqui. Eu fui fazer mestrado com 54 anos de idade, não vou falar a minha idade, porque eu não vou falar quando foi que eu terminei, tá? Eu fiquei boquiaberto, eu vi essa geração X, nossa, minha geração, assim, ó, desculpa assim, a expressão, mas eu vi uma geração pegando fogo para dar um novo brilho, e não está preocupado, não, se vai ganhar mais ou menos, vai ganhar. Todo mundo tem que ter o resultado do seu trabalho. As empresas estão aí, agora começando a entender, né, Luciana, o Alexandre, coitado, acho que deve estar com um probleminha lá. Agora nós estamos entendendo como é que a gente pode ser útil para uma empresa e ter resultado, mostrar um resultado para a empresa. E parabéns ao Brasil e aos nossos analógicos. Eu vou falar assim, porque temos ainda todos os ministros, o CNJ lá, e eu falava para eles, nós somos tudo analógico, ou a gente gruda em jovem, ou a gente fica para trás. E nós vamos longe ainda. Então, parabéns a todos. Eu não sei se eu respondi a todos os métodos, mas todos os métodos, Michele, e estou aqui à disposição. Tem mais um monte de coisinha que, se der tempo, eu provoco vocês, tá? Obrigado. Legal, Josmir, obrigada. Eu sei que você, né, faz mediações aí em áreas
diferentes, né, que acho que não são tão óbvias aí, então é legal você compartilhar a tua experiência. Eu queria puxar um gancho do que a gente acabou pincelando, assim, para fazer uma, né, caminhando para o fim aqui, para a gente fazer uma última provocação, que é o seguinte, né, uma coisa que o Fê comentou, o Ale também, a Lu por cima, e queria direcionar para o Felipe, mas obviamente, né, a ideia é todo mundo compartilhar. E Fê, a gente fala muito, né, sobre a solução, né, ideal aí, que a gente comentou, e a gente sabe que o problema, como você mesmo disse, né, ela é para resolver o problema do cliente final. E esse problema a gente sabe que muitas vezes dentro da empresa começa no saque, ou começa com a venda mesmo, e vai escalando, 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 até que isso chega no judiciário, né. E a gente, né, falou por aqui, já é sabido que as formas alternativas de resolução de conflito, elas não são específicas para conflitos judicializados, pelo contrário, a ideia é que não entre no judiciário. Mas o que e isso é uma experiência que eu tenho, assim, falando com diversos departamentos jurídicos, é a dificuldade que a empresa tem em, cara, colocar isso numa esteira, né? Quando a gente fala, e a Lu falou de cláusula escalonada, med-arb, puta, como é que você vê essa aplicação das ADRs de forma, digamos assim, entre aspas, escalonada? Então, pô, como é que eu ligo isso do meu saque para uma ouvidoria? Pô, tem um red flag ali, eu já chamo um terceiro ou não? Isso é uma coisa que, e eu quando, né, faço reunião com empresa, com departamento jurídico, todo mundo fala, nossa, que isso seria fantástico e tal, mas casos práticos disso acontecendo mesmo efetivamente são muito poucos, senão quase, assim, espécimes raras no mercado. Então eu queria que você desse não precisa ser do que você está fazendo especificamente, se quiser compartilhar, claro, mas assim, como é que é a sua visão de como é que a gente escalona isso? Ou como é que seria uma forma possível de escalonar e eficiente para que a gente efetivamente chegue na nossa tão sonhada desjudicialização? Eu acredito, Michele, que aqui as empresas, ao longo de décadas, não cuidaram das suas áreas de atendimento. As áreas de atendimento, elas sempre eram vistas como um custo para a companhia e não como uma área de uma refidelização de um cliente ou até mesmo de uma ratificação do laço que aquela companhia tem com o seu cliente. Isso de fato dificultou muito. Então, quando a gente enxerga a realidade do mercado, fala, pô, por que eu não conecto as coisas? Por que hoje nós falamos ainda em jornada do cliente dentro das empresas e é tão difícil construir isso? Na minha visão, do Felipe, tudo começou nesse ponto, quando a gente começou a não ter um amparo razoável do famoso call center, né, da central de atendimento. E eu acho que as empresas começaram a perceber isso, só que ainda tem um movimento que precisa ser feito. Tem um movimento de uma nova tecnologia que precisa ser colocada, de uma ciência de dados, onde eu tive a felicidade de ver um modelo de propensão a atrito sendo montado. Exatamente, cara. Que horas que o cliente ligou, quando foi a compra dele, por que esse cara tem mais de um produto comigo, essa pessoa tem mais de um produto, como é que eu monto um modelo de propensão e separo efetivamente um cliente que está começando a ficar atritado de um cliente que tem uma dúvida. Porque o cliente que tem uma dúvida, eu vou atender ele bem, não tem a menor dúvida. Assim, não se trata de segregação, mas se trata de momentos e feeling diferente, até mesmo do operador que está atendendo aqui, o empregado da companhia que está atendendo, o colaborador que está atendendo aquele nosso cliente. Então, eu vi esse modelo sendo montado, mas ele ainda é um modelo de muita vanguarda. É algo que ainda tem muita ciência de dados, e os produtos, novos produtos, a cadeia de construção de um produto ou de um serviço já começou a ser setada de uma maneira diferente. Todos os produtos até então era assim, cliente tem um problema, liga na central. Como é que a gente inverte a lógica? Como é que a gente fala, cara, o cliente não tem que ligar, quem deu problema foi o nosso produto, foi o nosso serviço. Eu não posso ficar jogando para o cliente final sempre a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então tem uma inversão da lógica empresarial muito importante dessa relação. Então eu acredito que as empresas começaram a enxergar isso
e tem um movimento de evolução. É rápido? Não. Ele tem uma média velocidade, porque você mexe em estruturas e mexe em investimentos muito pesados. Então, quando você começa com auxílio de ciência de dados, começa a capturar uma informação aqui, começa a ter uma noção de como está a jornada do cliente dentro da sua empresa, você sim começa, por exemplo, a medir Net Promoter Score de casos que estão judicializados. Que antes, certamente, as pessoas iriam arrepiar, falando, não, esse cara é um detrator, não faz isso. Mas fala, gente, ele já está aí, ele é nosso cliente, por que não tratar ele? Cada detrator que eu tiro da conta, o índice de NPS da companhia sobe vertiginosamente, né? Pela modelagem do cálculo de NPS. Então, as empresas começaram a perceber isso. É importante, porque se gasta milhões em marketing para fidelização. Só que, em compensação, você tem um ralo de desfidelização que precisa ser cuidado. Então, além de fazer o certo, tem uma questão rentável, tem uma questão de eficiência. Não, perfeito, perfeito. E de fato, né, a modelagem do NPS, para cada um detrator, você precisa de 5 promotores, né? Então, é uma conta que não fecha, assim. E é muito legal ter essa visão, assim, e aí eu falando como gestora de empresa mesmo, né? Você ter essa inversão da lógica para B2B já é difícil, né? Quando você tem ali dezenas, centenas, milhares de clientes. Agora, quando você está numa lógica B2C, você tem milhões, dezenas de milhões de clientes, inverter essa lógica, é o que você falou, né? Você tem uma máquina muito maior aí. E até porque, né, isso são conceitos relativamente novos, né? Então, empresas grandes que estão no mercado há muito tempo, elas já foram estruturadas com uma outra lógica que funciona há muitos anos. Então, trocar essa lógica realmente é muito difícil, assim. Excelente. É a diferença do digitalizar para naturalmente digital. Uhum. Esse é um conceito que os colegas lá da Monolito trazem e ele é perfeito. Uma coisa é você ter uma loja física e digitalizar ela. Outra coisa é um produto ou um serviço que essencialmente nasceu digital. São lógicas completamente diferentes. Total. E, na verdade, você falando isso, até, né, você pensa, a questão de resolução de conflitos é exatamente o segundo modelo, né? Você está digitalizando, ela não é naturalmente digital, porque o judiciário está aí, há muito tempo, né? Então, a gente tem que digitalizar o que é essencialmente físico, né? Eu acho que isso é um grande desafio, assim. Eu acho, para mim, esse é um dos assuntos mais instigantes que tem, assim, né? Como é que a gente efetivamente traz as ADRs para cuidar do cliente desde a jornada toda, assim. Não sei se a Lê, Lu, o Jusmeir querem complementar. Eu acho que isso, quando a gente fala, e quando eu saí do escritório para resolver um problema, o que eu queria era eu efetivamente resolver, né? Judicializar é legal, é importante, mas, né, a gente vai estar cumprindo o nosso propósito quando a gente não deixar ele acontecer, né? E isso, essencialmente, passa pela análise de dados, e eu acho que é uma coisa que vem da empresa, mas também cabe muito às ADRs que fazem só isso, né, conseguir ajudar nisso também, né? Então, eu acho que a gente também, como empresas de ODR, temos que, de uma certa forma, trazer inovação e trazer mais informações e mais benchmarks para as empresas conseguirem, porque não é fácil, né? Porque o gestor jurídico, ele tem que cuidar disso, ele tem que cuidar do que já está rolando, ele tem que cuidar de LGPD agora, de compliance, disso, daquilo, né? Então, ele tem uma série de coisas, assim. Então, acho que está muito no nosso colo trazer isso, acho que é uma coisa muito em conjunto, assim. Perfeito, acho que tem muito trabalho a ser feito aí. Eu queria só complementar a fala do Felipe, com a qual eu concordo, assim, plenamente. A gente vê na prática, a gente já tem empresas do ramo de plano de saúde, que da área que eu venho, né, eu vim de gestão de departamento de plano de saúde, então é aquela enxugar gelo todos os dias, empresas do varejo, grandes players do varejo, construção civil e fabricantes. A gente, com essa experiência, concordando plenamente com o que você fala, Felipe, a gente já tem números, assim, que vão totalmente a favor dessa sua fala, de melhoras do NPS, quando você antecipa a solução de um conflito. A gente tem de taxa de acordo, índice de acordo, e até do ponto de vista egoístico, uma economia para a empresa, porque quando você antecipa a solução de conflitos, tudo fica mais barato para a empresa e o consumidor sai mais satisfeito porque ele não teve uma escalada daquele conflito, do desgaste emocional que tudo aquilo leva, de você ficar no telefone horas
esperando, estamos atendendo, estamos construindo, só ratificando isso, com números, né, com dados reais de uma carteira, aliás, das carteiras que a gente opera, quando você antecipa, a gente tem 97% de acordo numa carteira antecipada com essa disputa trazida, eu estou falando da mediação, né, pela mediação, nessas empresas que trouxeram a mediação, a maioria deles foi um projeto do departamento jurídico para reduzir a sua carteira de processos. A gente entrou no atendimento, e aí o atendimento é feito através da mediação ou da negociação assistida, né, daí depende do que a empresa concorda, ou que está no DNA dela, e a gente, esta solução, se for uma mediação, através do mediador judicial, para uma Câmara vinculada ao Tribunal de Justiça, como é o caso da Mediato, essas composições podem ser levadas à homologação judicial para um mero expediente, sem custo, sem nada, super rápido, tem uma sentença homologatória, traz uma segurança jurídica para ambos os lados, do cumprimento da obrigação de fazer, ou de pagar para o lado do cliente, do consumidor, e para a empresa que sela de vez aquela composição. Então, assim, a gente, é o nosso sonho de consumo, a gente já está conseguindo colocar na prática, assim, de uma maneira muito rápida, a gente, com a pandemia, quintuplicou o número de empresas que se dispuseram a fazer esse tipo de teste, né, de estratégia, e assim, os resultados são excelentes, né, do ponto de vista econômico para a empresa, de imagem no mercado, de resgate, de confiança. Mais de 80% desses acordos são trocas de produto por produto com defeito da mesma marca, quer dizer, o cliente continuou fidelizado, como já foi falado aqui, o custo de se trazer um cliente novo é tão alto, então, assim, vamos fidelizar quem já está na marca, né, e eles são voláteis, quer dizer, um atendimento não resolvido, uma queixa não resolvida, você vai mudar de marca. Então, como foi falado pelo Alexandre, a experiência lá do IBS, é exatamente isso, você deixa o cliente muito mais satisfeito se você tiver uma solução efetiva quando ele tem um problema, e você antecipar essa solução, não deixar isso escalar, é a melhor dos mundos, e aí, realmente, precisa ver, a empresa precisa estar organizada para isso, a gente tem algumas soluções que já são utilizadas e já deram certas, bem empíricas, e principalmente com muita atuação muito forte no PROCON, né, também uma forma também de antecipar e resolver, se você se passou pelo atendimento no PROCON, os resultados são muito bons, são brilhantes, assim, de composições, e de satisfação do cliente, que é uma das coisas, acho que deve ser levada muito em consideração, o custo disso, né, o custo da satisfação do cliente e da fidelização. Era isso, aí eu vou passar para o Alexandre, acho que tem alguma coisa a complementar. Primeiro eu queria parabenizar o Felipe, porque, né, quem trata em resolução de conflitos, falar de saber o que é NPS e levar isso em consideração é um mérito grande, assim, então, até eu queria dar parabéns, assim, por ter essa perspectiva de que o consumidor é um consumidor, não importa se ele já teve um conflito ou não, né, e às vezes quem tem que ser proativo é a própria empresa, assim, né. Eu lembro uma vez, a Michelle vai lembrar também, uma vez que a gente juntou um diretor jurídico e um diretor de atendimento de uma empresa, a gente fez um estudo que 80% dos casos que tinham sido judicializados tinham passado pelo saque, né, e no saque a alçada era cerca de 500, o ticket médio da alçada era cerca de R$500, e o judicializado, o ticket médio era R$3.500, né, então eles poderiam ter evitado muito, né, dentro disso que a Luciana falou, muito custo, se eles tivessem dados, né, e aí ter à disposição também organização interna de conseguir trocar esse pneu carro andando, como a Michelle falou. Então, vai muito também da disposição, maturidade da empresa, mas é uma tendência que a pandemia, assim, acelerou bastante isso, né, isso a gente está aqui falando bastante de consumo, mas eu tenho falado com a Luciana aí também da área trabalhista, né, que também tem um mar gigantesco aí para a gente trabalhar de mediação e arbitragem, né, há um histórico também de arbitragem que era fraude, assim, então tem uma resistência bastante para aplicação nessa área, mas aí também tem, né, mais um campo a ser explorado, para trazer bastante eficiência tanto para
todos os stakeholders aqui, né, tanto a pessoa que é o colaborador, como para a empresa, né, e para a sociedade como um todo. Então, quis dar esse parabéns aqui também para o Felipe, porque são conceitos que, para a gente que trabalha com startup, é do dia a dia, corriqueiro, né, mas está começando a se inserir nas empresas, e o Felipe aí está mostrando que é um vanguardista, aí, já considerando isso no ambiente dele. Obrigado, Ale. Obrigado. Beleza, gente. Acho que assim, a gente está caminhando para o fim, né? Então, eu até tinha reservado aqui um tempinho para considerações finais, mas, né, eu acho que a gente pode abrir um minutinho aí para cada um para fazer as considerações, para a gente não se alongar muito, mas, né, já antecipando, eu queria agradecer a todos vocês aí, acho que a discussão foi excelente. É um tema muito amplo, né? Então, cada assunto que a gente comentou tem um mundo de coisas por baixo aí, mas acho que a ideia era pincelar mesmo. Então, né, queria abrir aí para vocês um minutinho para cada um, mais ou menos, para fazer as considerações finais, e daí a gente encerra nosso webinar de hoje. Lu, pode começar, que eu estou falando na ordem das carinhas aqui, de cima para baixo. Eu gostaria de, novamente, agradecer ao Wilson, ao Portal Juristas, pela oportunidade dessa troca. A gente sempre sai muito enriquecido de ouvir pessoas sérias que estão no mercado que a gente acredita muito. Como eu disse rapidamente, eu venho de um mercado muito litigante, que é plano de saúde e hospital, minha carreira inteira foi construída nisso, assim como o Felipe, sempre fui uma gestora que buscava a solução antecipada, trazer com a ANS, vamos resolver antes do negócio estourar, porque depois vai ficar maior, vai ficar mais difícil, o cliente vai ficar mais resistente, o fornecedor vai ficar mais resistente, o parceiro ficará mais resistente. Então, a experiência e essa sensação de que se você mantiver as mesmas soluções, os resultados serão os mesmos. Então, a gente tem que mudar. Se a gente quer trazer um resultado melhor, a gente tem que buscar outro tipo de ação, né? E eu acho que os meios adequados ou alternativos de resolução de conflitos estão aí para serem usados, para serem explorados, para serem empiricamente aí testados nas empresas. Cada empresa tem a sua cultura. Eu acho que a gente está falando aqui de 3 empresas, de 4, né, porque os juristas também, os juristas, a Justo, a Arbitranet Imediato, são empresas, e também a Íticos, né, que é a Sandra, a querida Sandra que está aí, a gente traz inovação, a gente vai buscar, a gente escuta o cliente e levar uma solução também de ODR para aquele cliente, né? A gente consegue se amoldar à necessidade do cliente, a gente não traz uma solução fechada, engessada. Então, isso que eu acho que essas empresas têm de diferente, que a gente se amolda, a gente tem que aprender a se ajustar, porque o mercado está se acomodando a essas soluções, então a gente não pode vir com uma solução, olha, é assim ou é assim, porque meu sistema está pronto e é assim que vamos tratar. Não. Né, eu acho que a gente aqui, nós somos bastante légua, que a gente faz a construção que precisar para a empresa, porque a mediação é isso, né? A mediação é uma cesta de opções, a gente tem que ser uma cesta de opções também para os clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, é isso que eu queria encerrar minha fala, agradecer a todos aí pela parceria aí nessa conversa, que para mim foi muito enriquecedora, e agradeço muito ao Wilson pela oportunidade. Josmeir, pode ir na sequência aí, o último minutinho aí de consideração final. Show tua fala, Luciana. A Sandra deve estar lá agradecendo mesmo, ela está acompanhando aqui. Wilson, meu querido irmão, muito obrigado mais uma vez, estar aqui com vocês nesse momento mais interativo, muito importante. Eu queria só falar aquela frase, aquela palavrinha que eu comentei, vamos ser incríveis. Já somos, tá? E todos dependemos de vocês. Luciano, o que você falou é isso mesmo. Nós estamos abertos, nós o mundo, nós Brasil, nós o judiciário, nós o cliente e nós a empresa, aí os nossos companheiros que representam as empresas, nós estamos abertos a todos os modelos, né? Com respeito, seguindo as regras, seguindo as questões que envolvem a confidencialidade. Nós temos uma série de quesitos que é muito importante. Eu sempre desafio a equipe toda aqui do escritório, tá mandando um abraço a vocês, a você, Wilson, e a gente tem aqui vários que já fizeram o curso de mediação, então, nessa nova vibe, se é assim que falam, né?
Então, hashtag mediação. Obrigado, gente. Obrigado, Michele, Felipe, Alexandre, Luciana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Vou seguir na ordem das carinhas aí, Ale. Fê, não sei. O que eu fiz? Tá. Vai, Ale. Vai. Já saí falando aqui. Também queria agradecer aí o Portal Juristas, né? Acho que a gente está aqui há bastante tempo nessa luta de resolver as coisas de uma forma mais eficiente, né? E como a Luciana falou, acho que hoje a gente está mais uma perspectiva, né? Eu me lembro de ter conhecido o Josmeir, ter ido no escritório de Josmeir junto com a Sandra em 2015, então faz tempo que a gente está aí inovando e fazendo tecnologia, né? E no início a gente estava cada um tentando entender o seu papel, e hoje o mercado de resolução de disputas está mais maduro, então como a Luciana falou, um Lego, então cada um, a gente está numa pegada mais de colaboração, né? Onde a gente tem que saber quem ajuda quem e realmente se unir aqui para a gente conseguir trazer mais eficiência, trazer resultados melhores. De novo, todo mundo fala mal do judiciário, mas ele ainda continua sendo acessível, continua sendo a primeira coisa que vem na mente para as pessoas resolverem suas disputas. Obviamente tem aí plataformas, enfim, né, mas o advogado ainda é formado para resolver assim, ainda procura esse canal, né, e a gente aqui tem que, né, colaborar e tentar entender bem a dor também do das partes que a gente resolve aqui, consumidores, trabalhadores, empresas, etc., para a gente conseguir continuar, né, melhorando as soluções e achar formas de trazer eficiência. Então, muito legal o papo, é muito bom rever todo mundo aqui e espero que tenha agregado o pessoal que assistiu também. Obrigado a todos. Eu também queria agradecer a todos, foi um convite fantástico. Aí, Luciana, eu vou confidencializar uma coisa que não está no meu LinkedIn, então a Michele também não sabe, mas quando eu me formei na faculdade de Direito, eu fui provocado por um professor. Ele falou, olha, você vai escrever seu TCC, o que você vai fazer de diferente para a sociedade? E aquilo, para alguém que estava para se formar, foi uma provocação muito intensa para mim. E o meu TCC foi sobre mediação como uma arma para a governança corporativa. E eu lembro que quando chegou na minha banca, com o meu querido professor de Direito Comercial, ele olhou e falou, eu não sei nem o que te perguntar, porque não conhecemos sobre esse assunto. Então eu fico muito feliz de ver que passaram-se os anos e que esse assunto está mais na mídia, ele está mais do conhecimento das pessoas, ele traz, de novo, o que a gente vai fazer para a sociedade, o que a gente pode entregar para melhorar a nossa sociedade. Então, eu fico muito feliz de ver isso, e essa é a essência também da cadeira de eficiência jurídica dentro das empresas, de uma maneira geral, é o que a gente pode fazer para melhorar a vida não só da empresa, mas dos clientes e da sociedade como um todo. Muito obrigado, foi um papo muito gostoso, muito legal, agradeço pelo convite e muito obrigado a todos. Legal, pessoal, eu queria agradecer, gostei muito do papo também, acho que, enfim, a gente conseguiu tratar vários assuntos super interessantes e relevantes. Eu acho que eu, né, concordo com o Josmeir, e depende da gente, né, fazer tudo isso. Então temos um super desafio pela frente, mas tenho certeza que alguma coisa aí a gente vai conseguir fazer de diferente para fazer 10 vezes melhor o cenário que a gente tem hoje, né? Então é um grande desafio. Obrigada a todo mundo, gente. Até um próximo papo. Obrigado por quem está ouvindo a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.